Muito bem, boa noite, boa noite. Para você que está chegando aqui, acabamos de abrir essa live, vamos bater um papo. Hoje, muito interessante, com uma galera que está fazendo aí um trabalho inovador, né? Tenho certeza que você vai conhecer aqui um projeto muito bacana. Eu quero pedir o seguinte: faz assim, pega esse aviãozinho, manda para os seus amigos, especialmente quem aí é gente da comunidade fé, que tem filhos, não é? Hoje você vai conhecer um projeto muito interessante, que é o projeto Guardiões da Fé. Você que gosta de game, sabe? Tem filhos, filhas, não perca isso. Manda essa mensagem, manda a mensagem pro pessoal, encaminhe essa live pro povo, para que eles venham aqui para conhecer esse projeto. É uma coisa inovadora. Eu tenho 2 filhos, né? Tem a Bia, de 9 anos, e o Roger, de 6. E eu estou, assim, muito entusiasmado com esse projeto, com esse programa. E hoje vou bater um papo aqui com o Marcelo e com o Alex sobre esse projeto, sobre isso, tá? Então, faz o seguinte, manda aí essa live para os teus amigos, para os teus contatos, só pegar aqui o aviãozinho, mandar para a galera e vamos conhecer, vamos bater um papo sobre isso. Deixa eu ver se eles já estão chegando aqui. Eu vi que o Alex já está aqui. Deixa eu chamar aqui o Alex e o Marcelo, que está usando a conta dos Guardiões. Ver se eles conseguem aceitar aqui o nosso convite. E aí, Marcelo, boa noite. E aí, Kenner, boa noite. Olha aí também o Alex. Boa noite, maravilha. Rapaz, estava dormindo não, né, Alex? Rapaz, não, todo mundo acha que eu vivo. Eu sou assim. Que eu tava deitado com a filhota lá, tenho 2 também, né? Tava botando uma lá, mas não tava inquieta, aí troquei com a minha esposa. Ela foi pra lá. Que bacana. Não, e eu não sou de Brasília, mas eu tô morando em Brasília. E aí, meu amigo, a minha rinite, o clima de Brasília, acho que você conhece, já deve ter vindo aqui. O clima de Brasília me maltrata às vezes. E aí eu fico desse jeito aqui. A rinite começa a atacar nesse clima mais friozinho ainda. Pois é, aí parece, mas você que tá assim meio dormindo ainda, né? Tô aqui também de casaco. Tá frio mesmo aqui. Tá todo mundo aqui de casaco. Nós estamos tudo aqui. Muito bem, muito bem. Gente, nós estamos aqui hoje para bater um papo sobre um assunto interessante, sobre um projeto. Tem alguém dizendo que é muito seco, é seco mesmo, né? Muito seco, muito seco. Eu e conheço. Quem tem problema de respiração aí sofre. Pois então, nós aqui vamos bater um papo para vocês conhecerem um pouquinho sobre um projeto inovador. E o Alex e o Marcelo estão à frente desse projeto, né? Que é a produção de um game, gente, de um game, mas um game que tem como tema os textos bíblicos, né? O nome do projeto é Guardiões da Fé, o Guardiões da Fé, né? Isso. Quer dizer, exatamente. E a ideia do Guardiões da Fé tem uma relação profunda com o horizonte do Evangelho, porque assim, com o horizonte do projeto, porque é muito normal nós falarmos que o Evangelho precisa, de alguma maneira, iluminar o nosso trabalho, iluminar nossa capacidade criativa, iluminar a nossa ação no mundo, não é? A gente acredita num Evangelho, numa fé que não nos arranca da realidade, é uma fé que nos lança para o mundo, nos lança para a existência, quer dizer, uma fé que não nos leva a olhar para o céu e esquecer da terra. Então, isso tem a ver com criatividade, tem a ver com a capacidade de articular movimentos. Você é um professor? Sou um professor com a ética de Cristo, né? Então, o Evangelho ilumina a minha ação enquanto professor. Eu sou um médico, né? Então, eu preciso tornar a medicina um espaço de promoção da minha vocação. Antes da vocação para a saúde, a vocação para aquele que é o promotor
e criador da saúde. Quer dizer, então, a fé como um instrumento que promove uma presença pública relevante. E isso também tem a ver com a tecnologia. Né? A tecnologia, porque a tecnologia, ela doutrina, ela promove práticas, ela ensina. Não é? Nós temos acompanhado aí várias pesquisas com crianças e pré-adolescentes e até adolescentes, o quanto a mentalidade, a compreensão de mundo, a personalidade são modeladas, não é? Por práticas ligadas à tecnologia. Né? Ligadas à tecnologia. Então, assim, Marcelo e Alex, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aqui pra gente, né, explicassem um pouquinho qual é o pano de fundo desse projeto. Que projeto é esse, né? Para quem está chegando agora, porque a live acabou de abrir, para quem está chegando agora, é um projeto de construção de um game, não é? De um game, e esse game ele tem como pano de fundo, como conteúdo de inspiração a tradição cristã e os textos bíblicos. Isso. Aí você diz assim, será que é mais aquele clichê, né? De coisa de crente? Não, gente, é um game com uma tecnologia de grande porte e que, ao mesmo tempo, trabalha os temas da tradição cristã, da fé bíblica. Então, Alex, Marcelo, fala um pouquinho sobre isso aí, explica pra gente, para esse pessoal que tá aqui acompanhando o nosso bate-papo. Maravilha. Você quer falar, Marcelo? Posso falar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, Kênia, bom, sou Marcelo Portillo, né? O CEO da startup, né? Da Umilab, essa empresa, essa startup que a gente estruturou, né? Com a missão de transformar o mundo num lugar melhor através da tecnologia, né? Eu sou publicitário, tenho 41 anos, estou morando em Brasília há 5 anos, né, mais ou menos. Conheci o Alex aqui em Brasília e esse projeto teve início ali em 2018, mais ou menos, quando a gente começou a discutir, né, falando sobre... Eu tenho 2 filhas também, né, falei no início, e a gente conversando sobre como o mundo digital já estava interferindo bastante no dia a dia das pessoas e como o Brasil tinha muito a se desenvolver, né, nesse sentido, porque engatinhamos ainda no que refere à tecnologia. E foi o auge daquelas histórias de boneca Momo, né, de ataques em escolas, enfim, conteúdos impróprios, digamos assim, né, na internet. E eu, como pai, também muito preocupado com o que a minha filha estava, né, acessando ali, porque, né, a gente não consegue, hoje em dia, mais tirar o celular da mão de uma criança, né, um tablet. Claro que tem, né, um tempo de tela lá, tudo tem que ser controlado, mas tem ali um momento de entretenimento da criança, né? E aí, assim, conversando com o Alex e com outros amigos, a gente, cara, vamos propor, né, um projeto, um aplicativo que venha, né, no contraponto disso que existe hoje. Então a gente fez um benchmarking, né, assim, uma análise de mercado mesmo, e entendeu assim, que até assim, existiam alguns aplicativos, né, de conteúdo bíblico, né, até com games também, mas que naquele formato tradicional de comunicação, né, uma comunicação verticalizada, né, que é um emissor e vários receptores e tal. As crianças são poucos, ou os jovens, né, os adolescentes são poucos estimulados a colaborar, né, a participar, a interagir ali dentro da plataforma. Então a gente trouxe o que existe mais de moderno, né, como plataforma de entretenimento e educação através da gamificação, né? A gente se posiciona como um aplicativo de entretenimento e educação através de gamificação, para ensinar, né, a Bíblia, entretendo, né, e mantendo essas crianças, né, e jovens ativos em contato ali, com conteúdo, né, com conteúdo bíblico. Então a gente prototipou o projeto, né? E claro, como toda startup, né, a gente foi atrás de investidores para alavancar o projeto. Então hoje a Umilab é uma SA, né, com 2 fundos de investimento por trás, um inclusive da República Tcheca, né? O projeto chegou lá e os caras acharam incrível, né? Entenderam que o Brasil era um mercado também a ser, né, explorado, né, digamos assim, né, um oceano azul a ser trabalhado dentro do segmento cristão, tem muita coisa a ser feita, né, e a pandemia está aí mostrando, né, a questão da importância do mundo digital.
E aí é isso, a gente se reuniu, né? Fomos a diretoria hoje são 4 pessoas, mas tem um time enorme por trás, né? Ali de desenvolvedores e tal, né? Um time de redes sociais e parceiros, né? Para alavancar o projeto e fazer com que o aplicativo Guardiões da Fé chegue nos lares cristãos, né? Eu lembro, na época que eu li pela primeira vez um dos discursos no encontro de teologia, na década de 60, Gilberto Freire, ele provocando, né, ele provocando a igreja e dizendo o seguinte, né, em encontro de teologia, né, ele foi convidado, ele, o Celso Furtado e tantos outros, e o tema era sobre Jesus e os processos pelos quais o Brasil passava na década de 60. E ele disse assim, quando é que nós vamos encontrar uma arte que seja tipicamente evangélica? Né? Uma produção cultural que, de alguma maneira, dialogue com a sua própria tradição. Que não seja uma tradição que venha de outros continentes ou de outros grupos, mas tipicamente brasileira e que lide com este arquivo de informações, esse arquivo da identidade evangélica. Quando o Alex me procurou para a gente bater um papo sobre isso, depois conversando também com o Marcelo, e ouvi sobre a ideia, eu achei a ideia inteligente demais, muito inteligente. Porque é o seguinte, é você entrar nesse espaço, porque a tecnologia, ela constrói cultura, ela tá enraizada na produção e na reprodução da cultura, de forma circular. Então você entra na tecnologia, e o game é um dado comum para qualquer criança, jovem. Os meus filhos estão aqui, eu vejo. Hoje as crianças já nascem aprendendo a mexer no touchscreen, né? Sim. Você não precisa nem ensinar. Total. E ao mesmo tempo você agora produz um conteúdo e um entretenimento, mas não um simples entretenimento, mas um entretenimento que também vai desenvolver e vai expandir um projeto cultural que tem uma relação profunda com esse arquivo, com essas memórias do texto bíblico. Né? Quer dizer, é um tipo de educação para o bem. E eu digo aqui, não é só para quem tenha uma relação com o mundo evangélico ou o mundo cristão em geral. Eu acho que, obviamente, os evangélicos, né, os cristãos vão se interessar bastante por conta deste contexto e desse programa. Mas qualquer um que entende que a formação embasada em valores, valor de justiça, misericórdia, compaixão, amor, sensibilidade, quer dizer, esses valores tão caros para o texto bíblico, esses valores nós queremos para os nossos filhos. Sim. Independentemente da religião que nossos filhos estejam, ou a religião que nós estamos. Então, de alguma maneira, esse projeto, né, Marcelo e Alex, ele tem um quê de missão. Não é? Isso. O Flávio está dizendo aqui, que bom ouvir isso. Quer dizer, é uma contribuição lúdica, contribuição lúdica fundamental para a formação de homens. Perfeito, Lúcia, é isso mesmo. Essa contribuição lúdica promove um ser humano melhor. Eu quero que a minha filha, eu quero que meus filhos aprendam sobre as histórias de superação que o texto bíblico tem. Eu quero que eles aprendam sobre vencer as dificuldades da vida, como os personagens bíblicos têm. E aqui é um quê mesmo de presença pública da fé, formando, de maneira lúdica, como diz a Lúcia aí, cidadão, cidadã, gente com cabeça boa, né? E eu vou dizer, viu, Alex? É possível que isso produza também leitores mais profundos do texto bíblico. Porque se essa criança consegue já ter esse acesso a essa leitura de forma lúdica, nós vamos ter uma reviravolta na leitura da Bíblia no Brasil. Né? Com certeza. Então, assim, eu vejo esse projeto mesmo como uma grande oportunidade de transformação cultural. Não transformação cultural daquele tipo, agora os cristãos querem tomar a cultura. Não é isso não. Mas formar gente com uma boa consciência. Formar as pessoas com uma boa orientação para a vida. Não sei, é mais ou menos isso, né, Alex? Que eu acho que está aí dentro. Com certeza. Isso que a Lúcia fala do lúdico, e é a linguagem, né? Como é que você leva um conteúdo bíblico hoje
o jovem, para o adolescente, para a criança, numa linguagem também acessível nesse primeiro momento, e uma linguagem que as crianças hoje, como você disse, é totalmente digital já. A criança, e às vezes a gente tem essa relação com a Bíblia, né? Com papel, a gente é daquela época das antigas lá que não podia jogar a Bíblia no sofá de qualquer jeito, que a mãe brigava, porque a gente tinha essa questão com o livro, né? Mas aí a gente vai entendendo que nós estamos num tempo onde tudo vai ficando digital. Aí, hoje, se você for num culto, a grande maioria já abre no seu celular a Bíblia. Muitas pessoas já têm a sua Bíblia no celular. Então, você imagina, o nosso desafio foi fazer um game, ao mesmo tempo que você levasse essa linguagem bíblica também para a criança e que fosse atraente para ela. E como você disse, acaba sendo uma via que a criança vai querer ler, porque a história fica tão instigante, o desafio da gamificação que a gente coloca, o desafio do jogo mesmo, ele vai entendendo a história, os detalhes, que ele vai querer ir para o texto. E aí eu acho que como você disse, você ir para o texto e também de maneira lúdica, como a Lúcia fala aí, de maneira, numa linguagem digital e atual, é magnífico. E a outra coisa que você disse, isso é fundamental, essa criação de uma cultura. Né? Hoje a gente tem novelas bíblicas, a gente tem toda uma linguagem, uma cultura bíblica evangélica, né, sendo construída, e aí a gente via uma necessidade de um game porque não existia nada com essa proposta, porque a outra coisa que a gente tem que entender é a qualidade disso, né? A qualidade, ou seja, nós procuramos investidores internacionais, a gente tem uma equipe gigantesca por trás, foi um trabalho com curadoria, foi um trabalho com mentores de todos os tipos ali, com tias da escola dominical, a gente teve o trabalho de ouvir as tias da escola dominical para fazer esse link com as crianças, enfim. Então tem esse trabalho dessa construção de cultura, tem a linguagem, tem esse lúdico, e também tem o digital, que está na nossa vida e que não tem mais como. Eu acho que os pais agora vão ter que decidir só o conteúdo, porque o celular e o tablet vai estar na mão da criança. Né? Aí a discussão agora vira qual é o conteúdo que você vai disponibilizar para essa criança. E o interessante, Alex, e Marcelo também, aqui a questão de ser um aplicativo, né? Que ser um aplicativo, então você não precisa daquela estrutura toda de um né? É um aplicativo porque é exatamente por meio dos aplicativos que essas crianças, esses pré-adolescentes, esses adolescentes estão tendo acesso ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. Então, quer dizer, como um aplicativo, você usa no seu celular ou em qualquer espaço, né? Celular, computador, tablet, quer dizer, você tem acesso a isso. É um caminho, inclusive, de preencher. Porque, claro, a criança não pode viver 24 horas no game. Não. Com certeza. O game é parte desse processo. Só que é uma parte muito significativa hoje em dia. Né? Então, quer dizer, se você faz isso agora, torna essa parte significativa uma oportunidade de aperfeiçoar o caráter, de criar uma mentalidade vinculada à tradição bíblica. Ora, isso é um ganho fundamental. Só é importante frisar, né, porque assim, que a gente se posiciona, a gente se coloca como uma plataforma didática de apoio. Né? O Guardiões da Fé ele não é a solução definitiva, não é a melhor. Nós não temos a pretensão, né? Não temos essa pretensão. Então, assim, existe a demanda do digital, mas, né, estamos num momento de pandemia, né? Em que o digital ele é fundamental, essencial para os dias a dias, mas se Deus quiser, né, enfim, como os cidadãos, a população, né, imunizada aí, o quanto antes, com as vacinas, os cultos vão voltar, né? Assim, as atividades das escolas dominicais presenciais, né? Com todos os profissionais que existem, né? Assim, desde do teatrinho, dos fantoches, da leitura, né? Todas essas atividades, né, são atividades importantes. Então, assim, e tem ali, né, o
seu cunho pedagógico mesmo. E a gente vem para ser mais uma plataforma de apoio, né? Porque assim, existia um certo preconceito mesmo com o digital, né? Dentro do segmento cristão, né? Mas vendo que que é uma questão de necessidade mesmo, né? De evolução, né? Um caminho sem volta. Então a gente entendeu essa oportunidade, né? Por questões de análise de mercado mesmo, né? E fizemos esse benchmark, analisando tudo que já existia e como a gente poderia propor um conteúdo diferente, né? Até algumas questões que são contraditórias, né? Porque quando a gente faz o benchmark, né? A análise do mercado de games, a gente de certa forma um game, né? A gente tem umas questões assim importantes, né? Que envolvem até a sustentabilidade do negócio, né? Então, assim, o Guardiões da Fé, ele não é uma plataforma gratuita, né? Ele é uma plataforma paga, uma assinatura mensal, né? De R$ 7,90 ou R$ 9,90 ali, dependendo se você faz um plano anual, né, ou mensal, ou R$ 16,90, R$ 14,90, né? Mais ou menos no estilo Netflix, você pode escolher para 3 acessos concomitantes ou 6 acessos concomitantes, dependendo do número de membros da sua família. E aqui em casa somos 4, então eu tenho que assinar o de 6, né? Então eu, minha esposa e as minhas filhas acessamos concomitantemente, né? Para jogar ali, para nos divertir e tal. Então tem esses valores acessíveis, só que assim, comparando com os games, que muitos são gratuitos, eles têm a monetização dentro da plataforma, né? Então a criança, para passar de fase, né? ou para seguir ali na sua timeline, ali, na sua vida do game, ela tem que comprar acessórios, ela tem que comprar moedinhas, monetizações internas, né? E a gente não tem isso, né? Assim, por uma questão de passar uma tranquilidade também para os pais, né? Que o pai paga ali o valor de R$ 7,90, R$ 9,90 por mês, e aquele valor dá acesso full à plataforma, né? Então, assim, um valor acessível, sem monetização e sem publicidade também dentro da plataforma, né? Então tem essas contradições aí de negócio, né? A gente até responde algumas críticas, digamos assim, lá nas stores, né? Na Play Store e Apple Store. Mas o jogo é pago. Sim, gente, é pago, né? Faz parte da sustentabilidade. Existe uma cadeia produtiva por trás, um negócio por trás, né? Assim, gera empregos, né? Assim, o servidor, né? Imagina assim, o nosso potencial de acessos, né? Quantos cristãos existem no Brasil? Não, então essa plataforma tem que estar hospedada na Amazon, né? Tá lá, né? O melhor servidor do mundo, né? E a gente paga o servidor em dólar, né? Então existem 2 grupos de investimento por trás, né? Que estruturaram, né? Que bancaram, que financiaram esse projeto. Então é o que o Rivalmir falou aí, o game do bem, né? Eu vi o comentário aí dele, mas é isso, assim, o propósito, ele é de verdade, né? Então existem várias questões, questão de segurança, uma preocupação dos pais, né? Assim, de como é a interação. E é um valor também, Marcelo, é um valor simbólico para quem está aqui tendo acesso a um benefício como esse. Nós gastamos, às vezes, muito mais para coisas com um alcance muito menor. Esse tipo de investimento, que é um investimento baixo, né, de certa forma, mensal, pode me ajudar a ter menores investimentos depois com coisas piores, né? Tentando resolver, por exemplo, porque uma criança que cresce jogando um jogo que lhe atrai e lhe ensina coisas como as imagens e a perspectiva do texto bíblico, ela tem tudo mesmo para criar memórias de justiça, memórias de solidariedade, memórias de desejo por aquilo que é sagrado, por aquilo que é bom. Porque assim, a verdade é o seguinte, a religião, ela pode ser um instrumento para o bem ou para o mal. Está entendendo? Eu gosto sempre de falar sobre isso. Porque a religião ela pode ser um instrumento para promover a vida ou promover a morte. Um exemplo, nos Estados Unidos, você tem, no mesmo contexto americano das crises, das violências raciais e do racismo, uma Bíblia que é lida por Martin Luther King, que é um pastor batista. Não sei se todos aqui sabem, mas Martin Luther King é um pastor batista que vai, a partir da fé e da leitura bíblica, denunciar o racismo e toda a violência racial, e da mesma leitura bíblica, no mesmo contexto, você tem a Ku Klux Klan, que é ali usando a mesma fonte. A mesma fonte. Então, assim, eu estou aqui no mundo acadêmico e a gente, hora e outra, costumamos ouvir
porque a religião aliena, porque a religião ela torna a pessoa violenta, a religião é misógina, a religião é machista, a religião é homofóbica, a religião não, gente. É a maneira como é no que transformamos a religião. Muito bom, muito bom. É o que a gente faz com o espaço religioso. Então, um projeto inteligente como esse tem a potência de mostrar o lado belo da religião, o lado bonito da experiência cristã. Disseram aqui, quer ver? Eu acho que foi Espiritualidade para Corajosos. Legal, né, esse nome aqui. Ele vai dizer o seguinte: a linguagem adequada é fundamental para a criação de leitores adultos. Quer dizer, que coisa fantástica. Você tem agora um espaço religioso, porque é religioso, não adianta dizer. É religioso. Você tem Bíblia e tal. É uma plataforma religiosa. Só que aqui vai promover leitores maduros. Né? Leitores maduros. Por quê? Porque é uma plataforma que vai lidar com literatura. Gente, antes de qualquer coisa, a Bíblia é um monumento literário. São 66 livros. Por exemplo, tem livros ali como o livro de Jó, que podem ser tratados como obra da humanidade, fora da questão religiosa mesmo. Fora de qualquer. Se você olha o cânon da literatura mundial, entra Jó. Entra Jó. Porque Jó. Claro que a gente não lê em hebraico, né? A maioria das pessoas lê em português, mas quando a gente olha os textos de Jó em hebraico, literário, cara, é uma estrutura literária fantástica. Então, alguém que lê Jó, alguém que lê o livro de Jó, ele está lendo literatura densa. Sim, e a literatura liberta, a literatura cria gramática, a literatura cria metáfora, a literatura nos torna pessoas mais capazes de articular as ideias. Aí você tem agora um game que vai dar conta de traduzir para o imaginário da criança, dentro das categorias de desejos da criança e do adolescente, do jovem, toda essa literatura, toda essa densidade literária. Gente, isso aqui, além de ser um presente para quem é do mundo evangélico, que tanto deseja isso, é também um serviço importante da religião. Exatamente. Um serviço importante da religião. Hoje, inclusive, eu estava aqui, para quem não sabe, eu sou formado em teologia e tive o prazer, né? Desculpa a todos aqui, mas tive o prazer de estudar com o Kenner, e nas primeiras formações, deixa eu contar uma história aqui. Que depois o Alex o Alex veio antes. O Alex é mais velho que eu um pouquinho aí. Eu sou velho. É meu calouro. Você já é calouro. Fui calouro. Você foi meu calouro. Olha que absurdo a gente falar isso. Hoje o Alex está aqui com essa amizade, com esse carinho. Mas na época, como eu cheguei era vida de primeira-lista, era duro. Era duro. Era difícil. Era perru, né? Era perru. Às vezes eu não vou saber. Não, mas a gente estudou junto. Então, assim, uma da parte da curadoria que a gente tem teológica do game, eu estou cuidando. E aí você falando disso, de literatura e desse aprendizado, por exemplo, hoje nós estamos terminando já a história de Isaac, de Esaú e Jacó. Aí você tem uma riqueza de perdão, de graça, de amor. Aí eu escrevendo a história e analisando junto, fazendo esse processo, eu falei, caramba, olha quanto que a criança vai estar aprendendo sobre amor, sobre perdão, sobre irmandade, sobre reconstruir relações, né? Que os irmãos têm esse momento de briga, mas depois esse reencontro. Então olha a riqueza que a gente tem em tudo isso. E no game, para quem não sabe, a gente lança ele com 3 histórias, né, com Adão e Eva, Noé e Abraão, e depois a gente segue, e a nossa ideia é viajar por toda a Bíblia. Então a gente vai fazendo uma viagem mesmo, a Bíblia toda, até chegarmos em João no Apocalipse, porque aí o público do Kenner, com certeza a gente vai falar com ele, viu, Marcelo? Que o Kenner é o maior especialista em João e Apocalipse do Brasil, quiçá do mundo. Então, com certeza a gente vai ter que ter o teu olhar ali, porque nós vamos... Imagina Apocalipse, você já imaginou a criança lidar
com todo esse conteúdo, é maravilhoso. A gente fica entusiasmado aqui. E a Bíblia, sabe, Alex, ela é uma grande narrativa. Esse é o ponto. Então, como uma grande narrativa, ela é cheia de imagens. Como que um game é produzido, né? Quando a gente pensa um game, eu imagino que o game que lida com guerra, lida com lutas, lida com se o cara tem que colocar aquilo, né? O cara tem que pensar, pô, vamos botar arma aqui, um tiro. Isso. De onde vem esse imaginário? Vem exatamente de narrativas, entende? Narrativas que possibilitam imagens. A Bíblia, se tem uma coisa que marca a Bíblia é um texto de imagens, de movimentos, de personagens, de verbos. Muito rico, né? Exato. Então, eu até tive pensando, poxa, será que nunca ninguém pensou nisso? Porque você olha para... Por que o pessoal está fazendo filmes, novelas e peças teatrais com a Bíblia? Por que a literatura... Musicais. Por quê? Porque a Bíblia é cheia de imagens. A Bíblia, mais de 50% da Bíblia é marcada por narrativas. E narrativa lida com a imaginação, lida com a criação, lida com aquela coisa de se identificar. Quando você lê a história, você se identifica com ela. Mesmo que você não leia a Bíblia como um religioso, como um cristão, ou como qualquer pessoa ligada à fé cristã, quando você lê a Bíblia, você se identifica nela. Quando você vê Davi vencendo os seus dilemas, você se sente vencendo esses dilemas. A literatura tem essa força. Então a Bíblia é cheia dessas imagens. Então quando você leva isso para o game, você vai dar agora materialidade visual a essa narratividade. Interatividade ainda, porque um avatar, que você vai estar como um avatar ali. Então é isso que você está falando. É muito rico. Tem muito conteúdo. É muito rico. E tem muito conteúdo, como você mesmo disse. Tem um cara, ele é um crítico literário, né? O nome dele é Northrop Frye. Ele tem um livro chamado Anatomia da Crítica. Ele é um crítico literário canadense e é um dos mais importantes críticos literários que trabalham com a... Não é religioso, Não, ele historicamente é ligado à tradição cristã. Tá. Mas ele é um crítico literário especialista em William Blake. William Blake. Sim. E William Blake trabalhou com imagens, né? William Blake trabalhou com muitas imagens. E aí ele diz o seguinte, é impossível entender a literatura ocidental se você não entende a Bíblia. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que os gêneros literários, as imagens, a forma literária da Bíblia influenciou toda a literatura ocidental. Ele diz o seguinte, um crítico literário que não entende a Bíblia, não entende a cultura... Não entendeu nada. Não entende a literatura ocidental. Então, o que um game como esse tem potência de ser? Porque ele está falando na perspectiva de um mundo livresco, né? De um mundo que lida com livros. O nosso mundo hoje lida com tecnologia. Com digital. Com digital. Então, quer dizer, um game como esse, ele pode ser disseminado nessa esfera, nesse espaço da tecnologia e do digital e produzir, a partir daí, um jeito de pensar a realidade. Um jeito de produção de realidade, um jeito de produção de literatura, um jeito de produção, inclusive, de outros games. Sim, a gente espera isso mesmo, né? Porque que a gente quer é a nossa... Nossa, que, né, a gente foi inspirado também por a fala de um cara que a gente admira também, que falou assim, os empresários brasileiros deveriam ter um olhar, né, mais com carinho, né, mais carinhoso para o segmento cristão, né, deviam desenvolver games mesmo, né, para o segmento, para serem alternativas de conteúdo e tal. Então é isso, a gente espera que venham outros players também, né, assim, que venham aí a agregar, né, a somar. A gente, além a gente tem o game principal, que é o desafio principal, mas também temos os mini desafios, que o Marcelo pode falar melhor, que também, vamos dizer assim, vai reforçando tudo isso que você está falando. Então, além da criança ter o avatar dela e ter essa interatividade no jogo, depois todo esse conteúdo é reforçado
nos outros mini desafios que você tem também dentro do game, né? A gente posiciona, a gente fala que o aplicativo é para a família, né? Então, assim, a gente pensou, como integrar, né, pais e filhos, independente da idade, né, das pessoas, como colocar todo mundo ali no mesmo contexto e interagindo, né? Então, assim, as minhas filhas, por exemplo, são pequenas, de 3 e 5 anos. Elas não têm coordenação motora suficiente ainda para a aventura principal, né? A minha de 5 está começando a alfabetizar, né, a ler e escrever. Então, assim, ela lê bem devagarzinho a história, mas ela não tem tanta coordenação motora para o desafio principal ali de conduzir o avatar, né? O avatar, a criança customiza seu avatar, né, e vive aquela história ali dividida em 10 cenas. Por exemplo, né, a primeira história, Adão e Eva, a gente divide em 10 cenas e cada cena tem um trechinho da história com um objetivo final e pílulas de conteúdo, né? A gente usa a técnica do microlearning mesmo, né? De pílulas de conteúdo, de microaprendizagem para a criança ir, né, absorvendo, né, os conceitos gradativamente e sendo desafiada, né, a evoluir no game, né, assim, nas fases, digamos assim. Então, assim, a minha filha consegue jogar até a quinta cena, mais ou menos, né? Depois ela pede ajuda, papai, me ajuda aqui e tal. Porque, assim, ela não tem coordenação motora ainda, né? E acho até a concentração mesmo, que é um atributo também a ser trabalhado para ela passar daquele desafio, né? Então, para os pequenos, né, ali menores de 5 anos, a gente tem essa área dos minigames, que são os tradicionais, né? Desafio da memória, quebra-cabeça, 7 erros, né? E a gente tem também o quiz, né, que é para testar o conhecimento dos pais, né, enfim, dos adultos, dos mais velhos, sobre aquela história, né, e com muitas pegadinhas, né, no caminho também, com 3 níveis de dificuldade, fácil, médio, né, e difícil. E quando, no game principal, que é do Avatar também, quando o Avatar, né, o assinante ali, ele chega na última cena, ele tem que responder um quiz, né, sobre a história, né, assim, a fixação do conteúdo, né, então a fixação do aprendizado, né, e é isso, aí ele vai passando, né, e é isso que o Alex falou. Então a gente lança o aplicativo com 30 cenas, 10 cenas por história, mas gradativamente, assim, periodicamente a gente vai inserindo novas histórias, né. Temos as cartas, né, também. Pois é, assim, as crianças... Que reforça mais. A gente tem um glossário bíblico através do álbum de figurinhas digital. Então, a cada cena, né, concluída, o avatar ele adquire ali uma cartinha, né, um personagem, um símbolo, um objeto bíblico, né, e ele pode trocar essas cartas repetidas, por exemplo, com outros amigos dentro da plataforma. Existe um ranking nacional por comunidades, por exemplo, né? A gente tem hoje na plataforma a comunidade do embaixador, né, Kenner Terra, né? Perguntaram se eu estou participando. Perguntaram aqui, né? O Kenner está participando? Eu estou à disposição com o Alex, inclusive, para qualquer tipo de ajuda em termos de conteúdo. Haverá também dentro da plataforma ali um espaço que você pode acessar né, o conteúdo, acessar o aplicativo a partir do meu nome. Então você tem aí, de alguma maneira, no cadastro também, já tem. O assinante, por exemplo, quem estiver assistindo a gente aqui, né, que for o seguidor do Kenner, faz lá o processo, escolhe lá, entra no site, né, o processo é esse, guardiõesdafé.com.br, tem lá, né, quero assinar, aí faz ali, coloca o seu e-mail, aí vai para o processo, né, faz o seu cadastro, e lá embaixo, no finalzinho do cadastro, tem ali a comunidade a qual você vai se pertencer, né, a se filiar, enfim, aí tem lá, né, coloque ali embaixador, né, Kenner Terra, né, e aí segue, né, na sequência com o plano, você escolhe ali, né, o plano para pagamento anual ou mensal, assim, no cartão de crédito ou no boleto. Mas é isso, assim, a gente tem parece, Marcelo, que você tem um período, inclusive, que é gratuito, né? Sim, que é de teste. Como que é isso? São 7 dias de gratuidade, né? A pessoa pode ali, né, testar e tal, e, né, dependendo da assinatura, você compartilha. Mesmo login e senha que você tem para baixar no seu aplicativo, você compartilha com 2, né, no caso da assinatura para 3 aparelhos concomitantes, né, ou para mais 5, se você tiver lá o plano acima, né, de 6 perfis de acesso. Então é muito intuitivo, o aplicativo está disponível, né, em todas as plataformas, né, Android e iOS, né, App Store e Google Play. E é isso, até queria mandar um abraço aqui para alguns assinantes, né,
Porque é isso, gente, é uma startup, o projeto foi recém-lançado e a gente teve problema também, né, técnico esses dias, a integração entre o gateway de pagamento, né, uma falha ali na comunicação, que alguns assinantes perderam o acesso, né, à plataforma. Depois dos 7 dias de gratuito. Não, eles fizeram a assinatura, mas não conseguiam acessar o aplicativo, né? E ansiosos ali por acessarem e tal, né? Eu achei positivo, né? Porque entraram em contato e tal, e aí eu queria agradecer aqui, né, a paciência e a atenção do Eduardo, do Gabriel, da Adriane, da Nívia e do Gilvan, né? Assim, 5 assinantes ali que nos reportaram, nos deram esse feedback. E esse feedback é muito importante para a gente também, né? Porque é isso, assim. O guarda-chuva é muito extenso, né, do Guardiões da Fé. Tem muita coisa a ser feita dentro dessa plataforma, de conteúdo bíblico, dentro de produtos licenciados. Tem um amigo que entrou aqui agora, Marcelo Klein. Sim. Ele é lá do Sul, trabalha com jovens, já trabalhou com crianças muitos anos, e ele está aqui com a gente. E eu acho que é muito bacana ele estar ouvindo isso aqui, porque ele é um cara que conhece dessa área de criança, adolescente, legal, jovens. Ele é assim, especialista em crianças, cara. Ele trabalha com crianças há muito tempo. Queremos muito falar com o Klein. E aí, Klein, é o seguinte... Klein, depois você... Edu Klein. E aí, Klein, depois você acessa lá esse aplicativo, dá uma olhada com calma, você vai gostar muito. E os demais que estão aqui também, né? Os demais que estão com a gente aqui. Acabando agora, Marcelo, o que a pessoa pode fazer para ter acesso a isso? Já começar a testar e adquirir o aplicativo? Acessar lá o nosso site, né? guardiõesdafé.com.br, né? Seguir a gente nas redes sociais. A gente tem produção de conteúdo constante, com dicas, com curiosidades. Tem no YouTube. Né? YouTube, Instagram, Facebook. E baixar, né, o aplicativo, não esquecendo de colocar lá a comunidade embaixador Kenner Terra, né? Mas eu estava falando da história, né, do feedback dos assinantes. Sim. Né? A gente tem na plataforma que a gente chama de manutenção evolutiva, né? Então a gente está sempre melhorando, né? Assim, a gente né, a gente entende que como seres humanos estamos longe de estar prontos, né, né, formados, digamos assim, a gente vai sempre aprendendo, né? E o aplicativo também, ó, é um produto. A Jude colocou o site aí pra gente. Pronto, tá aqui, ó, fixado aqui agora, aqui, ó. guardiõesdafé.com.br. E é isso, a gente está sempre preocupado, sabe, assim, com novidades, né, trazendo, né, atualizações, né. Eu falei mais cedo numa conversa que eu tive com o Alex, dentro do que existe da questão do design ético, isso é uma implementação, tá, que a gente quer colocar em breve, para que o pai, né, os pais, eles consigam controlar também pelo aplicativo o tempo de tela da criança, do jovem, sabe? Porque assim, tem hora para tudo, tem hora do digital, tem hora da leitura, tem hora da brincadeira, hora do jantar, né? Tudo em excesso faz mal. Até um pouco contraditório, né? Falar, pô, um game, né? Vocês vão controlar o tempo de tela, teoricamente, quanto mais tempo a criança, né, o jovem passar ali na plataforma, melhor, né? Mas não, a gente entende que faz parte da formação do ser humano mesmo, né? Então, o pai vai poder ali, em um futuro próximo também, a gente já consegue fazer isso, né? Assim, com notificações por push, né? Com dicas, né? Ó, que tal dar uma parada para um lanche e tal, né? Mas também o pai vai poder controlar ali o tempo de uso de tela né, do filho. Uhum. É uma coisa que a gente quer implementar, tá na nossa lista de desejos, digamos assim, né? E é isso. Tem que ser, na verdade, mesmo um tempo de qualidade. Não adianta. Sim. Veja, nós estamos aqui com os idealizadores, com quem está promovendo o aplicativo. Olha a consciência. Nós queremos que as pessoas acessem, assistam, participem, joguem, mas isso não pode se tornar um mal. Pelo contrário, esse game é um game para o bem. Quer dizer, a criança, enquanto estiver no espaço do jogo, aproveitará também para crescer, para aprender, mas que ao mesmo tempo tenha um tempo de qualidade com a família, tenha um tempo de qualidade longe da tela. Aqui em casa mesmo, as crianças, né, a Beatriz e o Roger, nós determinamos o tempo de tela, né, um horáriozinho de manhã, horáriozinho à noite, e durante o dia, não tem nada para fazer, vai brincar, vai usar da sua criatividade. Aí, imagine, você tem esse tempo de tela, e um tempo de tela que também produz qualidade, né, de qualidade lúdica, qualidade conteúdo, quer dizer, gente, eu acho que um conteúdo seguro, né, um conteúdo que você sabe sobre o que se trata, né, você tem ali o texto bíblico sendo narrativizado, tornado game,
Quer dizer, isso aí é uma oportunidade única. E tem, além de tudo, e tem aquilo que você falou lá no início. Lógico que a gente está num momento de estruturação, então a gente tem sim uma questão comercial envolvida agora nesse primeiro momento, mas temos a nossa vocação de projeto missionário mesmo, né? Inclusive hoje de manhã a gente conversou com o Felipe Vilela, então a gente talvez está conversando, queremos ajudar nos projetos dele na África, enfim. A gente quer que parte das assinaturas voltem para projetos, os projetos os mais diversos que a gente vê pelo Brasil, de missões. Então a gente também entende que o Guardiões pode contribuir dando esse retorno para muitos projetos envolvidos. Faz parte da sustentabilidade, né, do que a gente chama de sustentabilidade, né? O negócio ele tem que ser transformador, transformar para o bem, né? Assim, tem a parte comercial que é fundamental, né, para manter a estrutura de pé, que é até um problema dos outros games, né? Quando a gente faz o benchmark, a comparação, o Brasil costuma importar muito, né, soluções de fora e tal. Aí fazem a tradução ali do conteúdo e tal, mas às vezes esses conteúdos ficam largados, né? Você vê assim, não tem atualizações dinâmicas, né? Porque é isso, não existe um time 100% dedicado àquilo, né? Geralmente é o sobrinho do pastor, né, de alguém ali da sua igreja que está pilotando aquilo, mas aí aparece um outro projeto, uma outra demanda para aquela pessoa, ela vai tocar aquilo, né? Então, essa que é a questão da profissionalização, né, que a gente enxerga num nicho, né, assim, uma oportunidade que tem muita coisa para serem feitas, né? Não só de digital, né? O Guardiões da Fé pode ser muita coisa, né? A gente tem subprodutos a serem lançados, né, nesse mesmo guarda-chuva Guardiões da Fé. Esse primeiro, o Guardiões, com essa abertura com o Kenner, eu acho que é só o primeiro, porque a gente está namorando o Kenner porque a gente quer criar produto. Sim. Com o Kenner. Vamos. A gente quer que a Umilab, a nossa startup, esteja aberta para criarmos, porque é isso, o universo é muito grande. Então, imagina com você, com o seu conteúdo, e aí eu quero falar um pouquinho até como fã, quase tietando, mas é isso, é a voz lúcida que a gente está precisando no Brasil, né, que hoje eu acompanho o seu conteúdo e a gente sabe. Então é isso, a gente vai ter que começar a se posicionar. Então, como game, a gente está se posicionando como uma startup, como uma empresa de tecnologia. Então a gente quer, de fato, criar outros produtos digitais, a gente não quer ficar só no Guardiões, o Guardiões é o primeiro para crianças, adolescentes, mas a gente quer continuar porque é um caminho sem volta digital. Então, como você falou, que seja então construindo uma cultura, um conteúdo seguro, com conteúdo bíblico. Então, isso é outra coisa que eu quero deixar claro, que nós tivemos todo esse cuidado, então não tem nenhuma questão doutrinária, a gente é Bíblia no game, a gente tentou e ficamos o máximo né, com uma visão bem centrada na Bíblia mesmo, então não tem discursos doutrinários. Não tem doutrinação para uma determinada denominação, quer dizer, são as narrativas bíblicas postas numa materialização online. Isso. Exatamente. Todo e qualquer cristão pode acessar, né, os feeds e tal, católicos, evangélicos, né? Ou quem não é cristão, pessoas também que não sejam cristãs denominacionalmente falando. Tem a curiosidade de texto, né? De aprendizado, a procura. E que entende que esse tipo de ideia, imagens e narrativas, talvez essas pessoas entendam que contribuem, né? Que a lógica bíblica, né? Que a proposta bíblica de ser humano, a proposta bíblica de relação com a vida, a proposta bíblica da relação com o outro, quer dizer, talvez você nem seja da igreja, mas entende, olha, esse é um bom caminho, esse é um bom projeto, são boas imagens, eu quero que meu filho ou minha filha acessem isso. Talvez, ao invés de ficarem lá num jogo que por vezes aterroriza uma criança ou cria umas coisas esquisitas assim sobre compreensão de vida, de mundo, não, eu quero que eles acessem um conteúdo lúdico, interessante, mas ao mesmo tempo que ensine aí coisas boas, ensine coisas relacionadas à fé, mas uma fé que talvez não seja minha,
mas é uma fé que tem pontos positivos a ensinar. Então é para cristãos, obviamente, para evangélicos, mas eu acredito, sabe, Marcelo, que até quem não está aí nesse espaço da religião cristã, da tradição cristã evangélica ou católica, também se interesse ou queira acessar esse conteúdo. Já temos alguns exemplos de assinantes já, assim, de pessoas nos dando feedback e tal. Muito bem. Muito legal essa troca. Por isso que eu agradeci, né, esses assinantes que fizeram críticas também, né, nos darem feedback do erro, porque a gente precisa, né, assim, para ficar atento a isso mesmo. E é um projeto sério, liderado por pessoas sérias. Sim. Então, assim, essa live é uma live para que vocês conheçam. Ela vai ficar gravada aqui no meu IGTV. Isso que eu ia falar, porque eu vou replicar essa live para todo mundo. Eu estava aqui com você. Ela vai ficar aqui no meu IGTV, né? Então, você que participou, acompanhou aqui com a gente, nós tivemos um pico aqui de pessoas e tal. Se você depois quiser indicar isso para alguém, você tem lá seu pastor, seu amigo, seu vizinho, tá surgindo uma coisa muito boa aqui, deixa eu mandar para você um link aqui de uma live que eles vão explicar direitinho o que é, e aí você promove isso, sabe? Coisa boa a gente tem que promover. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu entendi que é uma coisa boa, gente, sabe? Eu não estou ganhando nada com isso aqui diretamente. Na verdade, eu estou ganhando outra coisa, eu estou ganhando a possibilidade de contribuir com um projeto bacana, com um projeto que eu quero para os meus filhos. E a gente tem que agradecer pela abertura que você deu. E da hora que você conheceu o projeto, você já se mostrou solícito pra gente. Isso é um privilégio. Eu não me empolgo com qualquer coisa, não. Tipo assim, né? A minha empolgação ela é seletiva. É porque, na verdade, como a nossa empolgação é seletiva, né, de todos nós, né? Mas você vai tendo, em relação, especialmente a questão de Bíblia, teologia, que é uma coisa que me toma tantos anos. Então, a gente acaba criando um senso crítico. E quando eu vi esse projeto, né, quando eu vi essa possibilidade, eu mesmo interpretei como um caminho muito frutífero, sabe? Um caminho muito inteligente, uma coisa muito inteligente e muito boa. E eu espero, eu oro, e o que depender de mim também, que isso se espalhe pelo Brasil, que as pessoas tenham acesso a isso. Estou falando com os meus amigos pastores, teólogos, gente que eu tenho contato sobre isso. E essa live eu vou usá-la também para mandar para o pessoal. E digo a mesma coisa para vocês que estão nos acompanhando aí. Depois, seu aluno falou aí, tem que colocar no YouTube também, professor. Eu vou colocar. Talvez eu não consiga colocar aqui no meu, porque eu não sei baixar, mas o Alex provavelmente saiba. Essa live a gente vai estar usando nas nossas redes, no nosso YouTube, recortes dela. Pronto. Então depois a gente te disponibiliza tudo isso. Pronto. E eu lanço aqui também nas minhas redes, tá bom? O Valmir falou aí, precisa para o mundo em outros idiomas. Faz parte também da nossa manutenção evolutiva em outros idiomas também, né? Show. Em breve. Show demais. Então, gente, assim, eu fico muito feliz por esse projeto. Mais uma vez, eu falei isso com vocês em reunião, eu falo agora aqui publicamente, vai ficar gravado para as pessoas ouvirem. Eu considero esse projeto um projeto inteligentíssimo, do bem, bíblico. Assim, parabéns pela iniciativa. Eu torço e oro mesmo para que isso tenha muito sucesso. E para ter sucesso, gente, tem que se expandir. Assim, quer dizer, para uma coisa se sustentar, tem que ter dinheiro, tem que vender, tem que, né? Ele depende disso, né? O projeto depende da sua venda, da sua. É um valor barato, é um valor assim simbólico, eu trato, irrisório. É um valor que todos podem ter. Inclusive, se eu encontrar alguém, alguma família amiga, eu queria manter condições, eu pago, cara. Eu pago para essa pessoa ter lá na casa dela, com os filhos dela, porque eu sei da importância disso. Abençoe você também, outras famílias com isso. Talvez você conheça aí famílias que têm filhos e que não teriam condições. É um valor simbólico, irrisório, mas para alguns, no atual momento, pode ser um valor que não dê para sair aí da sua renda mensal. Abençoe você, essa família, porque é uma coisa boa, é um benefício, você está semeando aí uma coisa positiva na vida de alguém. Então, assim, eu espero mesmo que esse projeto se expanda, depender de mim, Alex, Marcelo, esse negócio vai correr aí o Brasil, que tiver o meu alcance para abençoar e ajudar, eu estou à disposição. Amém. Muito obrigado, Kelly.
muito obrigado. Você me lembra muito falando da história da profissão como professor e tal. Uma das minhas inspirações, da nossa inspiração, que eu falo pro Alex, é a minha avó, né, assim, que faleceu 2 anos atrás, com 100 anos, quase 101. Nossa, cara. E ela alfabetizava as crianças na varanda da casa dela com essa idade, com 100 anos. A Globo fez uma entrevista com ela lá, né, perguntando sobre a vitalidade dela, né, como que a senhora tem tanta vida, né, o que te inspira? E ela falava que era a fé, né, a relação dela com Deus, mas principalmente a vontade de servir. Né? E é isso, assim, a nossa verdade é essa, né? Assim, é estar disponível, é servir, é agregar, né? Então, é por isso que a questão do retorno financeiro é importante, mas principalmente deixar um legado, né? Assim, de oportunidades, né? Então, se eu for um pouquinho do que minha avó foi, né? Em Juiz de Fora, que é a cidade que eu venho, né? Que é a cidade dela, tem 3 escolas com o nome dela, por exemplo. Né? Então, fico muito feliz com esse propósito, com esse chamado, né, de ter me trazido até aqui, né, até ao Milagre, do encontro com o Alex, né, com você. Né, tenho certeza que tem tudo para dar certo, né, e as pessoas tendem a abraçar mesmo porque é um projeto de verdade. Show. E te agradecer. E te agradecer porque o Kenner deu aula, ele deve estar aí, sei lá quantas horas que você está sentado aí, então, meu irmão, você tem que descansar, agradecer porque foi isso, ele encaixou a gente aí numa agenda e para nós é um privilégio mesmo ter você no projeto. Eu que agradeço. Você com a gente é uma honra e muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Para todo mundo que te acompanha, e foi um prazer. Eu que agradeço. Tamo junto. Mais uma vez, parabéns aí pelo projeto. E Marcelo, é isso aí, dê continuidade a esse legado bonito da tua avó, porque essa questão de ensinar crianças é uma vocação lindíssima. De alguma forma, vocês estão se colocando neste lugar. Minha lugar família pedagógico. Minha família toda de acadêmicos, cara, de professores. De acadêmicos. Legal. Então, assim, tá no nosso DNA, né? Por isso que a gente te admira tanto também aí pelo seu trabalho, né? E é isso que o Alex falou. Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela sua parceria. Eu que me sinto honrado por, de alguma forma, contribuir com um projeto tão bonito como esse. Então, gente, ó, daqui essa live vai ficar lá no meu GTV. Entre lá, mande para os seus amigos, vá lá no site Guardiões da Fé, mande para os seus contatos, porque eu tenho certeza que esse projeto vai abençoar e vai contribuir muito aí com a família de vocês, com a família dos amigos de vocês. E coisa boa a gente tem que divulgar, coisa boa a gente tem que popularizar mesmo. Isso aí. Nós vivemos num mundo com tantas coisas ruins, né? Pois é. Com tanto projeto. Hoje mesmo, né, acordamos com esse desastre lá no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Quer dizer, o Estado sendo usado para eliminar pessoas de uma maneira monstruosa. Então, assim, essa violência toda pela qual a gente passa, esse contexto da pandemia e essas notícias tão ruins que nos cercam, quando a gente ouve um projeto inteligente tão bom como esse, nós temos que divulgar também. Precisamos ser promotores do bem e promover aí os Guardiões da Fé, me parece ser também promover o bem. Tá bom, gente? Amém. Um abração, um beijão para todo mundo. Obrigado, pessoal. Nos encontramos. Amém. Obrigado. Beijo. Valeu.